Fala galera do Gavião Fiel! Essa é uma notícia de primeira mão, fresquinha, saída do forno do Globo Esporte há minutos, que acabou de detonar com uma bomba vulcânica no epicentro do futebol brasileiro. Algo que vai fazer o asfalto de São Paulo ferver até o coração de Itaquera, deixar os rivais em estado de colapso nervoso com o pânico correndo pelas veias como lava derretida e fazer o espírito de cada corintiano se inflamar como um incêndio florestal incontrolável. Porque se você pensava que o Timão estava precisando de um choque de realidade para reacender a chama da glória eterna, prepare-se para o abalo sísmico que está vindo para rasgar o céu alvinegro ao meio e nos catapultar de volta ao panteão dos imortais, com troféus caindo como chuva de meteoros e uma noite de constelações favoráveis. Imaginem só, galera, Paulinho, o volante que é um titã no meio-campo, o guerreiro que já fez o mundo se curvar com sua força hercúlea e sua visão de jogo que corta defesas como uma lâmina afiada. Esse fenômeno que saiu do Corinthians, mas agora retorna em uma reviravolta épica. Está de volta ao alvinegro paulista, após uma transferência bombástica que envolveu trocas com outros clubes e um arrependimento que ele mesmo admitiu em entrevistas exclusivas. Mas segurem o fôlego, porque há drama, tensão e um detonar bombástico de Memphis Depay, o insider implacável que solta a granada. Ninguém no elenco quer a volta dele. Uma declaração que ecoa como um trovão em meio à euforia, criando um suspense que divide o mundo corintiano entre os que veem no retorno de Paulinho a salvação divina e os que tremem com o fantasma de vestiários divididos por egos e histórias passadas. Mas isso, galera, é o combustível para a epopeia que vai nos unir mais que nunca, transformando dúvida em fúria coletiva e nos levando a conquistas que farão os anais do futebol chorarem de inveja. Porque Paulinho no Corinthians não é notícia, é profecia realizada. Uma bomba que explode agora e cujos fragmentos vão perfurar corações rivais por gerações, deixando o Brasil inteiro em transe, os clubes mineiros roendo as unhas e o São Paulo rezando para que isso seja só um pesadelo. Mas calma aí, não pensem que essa volta caiu do paraíso como um anjo sem asas. Oh, não! Isso foi o clímax de uma saga subterrânea nos bastidores. Uma novela de intrigas que faria Shakespeare reescrever suas tragédias para caber no vestiário alvinegro. Cheia de reuniões escondidas em suítes de hotéis 5 estrelas com as luzes baixas e os telefones no silencioso. Pressões que pareciam chantagens de filme de gangster e ligações secretas na calada da madrugada que mantiveram o universo da bola na corda bamba por meses intermináveis, com o pulso acelerado como um relógio de contagem regressiva para o apocalipse ou a redenção. E eu vou desvendar tudo aqui, camada por camada de segredos suados, cada sussurro rouco no escuro, cada gota de tensão que quase nos custou essa pérola de volta ao lar, porque no Gavião Fiel a gente não joga conversa fora, a gente entrega o épico completo, para você engolir de uma vez e sair dessa transmissão com o sangue fervendo nas artérias, pronto para invadir os comentários e defender essa volta como se fosse a própria taça do Mundial em jogo, porque Paulinho no Corinthians não é notícia, é profecia realizada. Tudo se acendeu há longos meses, em uma noite sufocante de verão em Belo Horizonte, quando os primeiros ecos de rumores começaram a rastejar como serpentes pelos túneis mais profundos do mercado de transferências de astros repatriados, daqueles abismos ocultos onde agentes com olhos de cobra e dirigentes com mãos de ferro negociam retornos como se fossem pactos do diabo do futebol. E o Corinthians, ainda lambendo as feridas de uma temporada que clamava por um volante de elite para reconectar o meio-campo à alma da Fiel, farejou a oportunidade em Paulinho, esse fenômeno de 37 anos que é já lenda viva, um volante que ditava o ritmo do Tottenham e da seleção como se o gramado fosse uma partitura pessoal. E aí veio a ordem sagrada, reverberando nos salões do Parque São Jorge como um sino de guerra, trazê-lo de volta, com unhas, dentes e alma, sem recuo, sem misericórdia, porque o Timão, guardião eterno da tradição, sabia que precisava de um capitão para reacender o fogo que nos levou a 2 Libertas e um Mundial. Mas galera, não se enganem com fábulas açucaradas. Isso foi um duelo de titãs nas sombras, um embate onde, enquanto nossos infiltrados mapeavam rotas clandestinas em agendas codificadas que se apagam sozinhas,
outros leviatãs do futebol, como o Fluminense com seus cofres recheados e ecos de clubes chineses sussurrando fortunas do além-mar, mergulharam na briga com uma sanha que roçava o infernal, impondo pressões que pareciam estrangulamentos disfarçados de amizade, marcando descagens anônimas na virada do dia para sussurrar visões de projetos bilionários e legados dourados que fariam qualquer ídolo de 37 anos hesitar no limiar do retorno ao lar. Houve uma reunião velada em um resort isolado nos arredores de Belo Horizonte, onde delegados corintianos se esgueiraram sobre capas de executivos comuns, com chapéus fedora e óculos escuros mesmo à noite, confrontando o staff de Paulinho em uma sala com paredes à prova de som e janelas embutidas em espelhos unidirecionais, acessos selados e todos os gadgets eletrônicos em bolsas Faraday para bloquear qualquer sinal que pudesse vazar para o Globo Esporte antes da hora. Porque um mero burburinho, um eco mal colocado, poderia detonar o plano como uma granada em um barril de pólvora, ruindo o sonho de volta como um império de areia sobre maré alta. Nessa assembleia carregada de eletricidade estática, as contrapropostas dançavam como faíscas em uma tempestade seca, e o suspense era uma garra apertando o peito. Paulinho, em um capítulo pivotal de sua biografia após passagens que o deixaram com o gosto amargo de conquistas adiadas, absorvia cada termo com a calma de um general planejando a batalha final. Mas os oponentes não davam folga, remetindo sinais encriptados por vias seguras como VPNs duplas, jurando acordos que pareciam forjados em ouro maciço e elencos estelares que prometiam um nirvana tático, fomentando uma tensão que se arrastava por horas que pareciam séculos, com interrupções onde o silêncio era mais alto que gritos de torcida, e cada alma na sala sentia o bardo do destino pressionando como uma bigorna de 1000 quilos, ciente que o próximo passo poderia coroar a epopeia ou afundar o timão em um mar de ridículo se o retorno azedasse, como Vitor Roque detonou, com ninguém no elenco querendo dividir o vestiário com um ego que poderia eclipsar o coletivo. Seguiu-se uma ligação secreta na penumbra da aurora, direto para o número particular de Paulinho, onde um arauto alvinegro, com voz embargada de emoção crua, esboçou tapeçarias de reencontro com a fiel como um banquete de heróis, de um manto que clama por seu toque final para erguer mais uma liberta, quando na outra ponta, potentados de agremiações cariocas e asiáticas revidavam com miragens de salários que dobravam o PIB de nações pequenas, cultivando um suspense que se estendeu por semanas de agonia pura, com diálogos congelados por dias que pareciam eternidades, como se o calendário do futebol tivesse se dobrado à vontade dessa intriga. E os participantes mal logravam sono sem visões de triunfo ou traição dançando em seus sonhos febris. Tudo isso, enquanto o fantasma da declaração de Vitor Roque pairava como uma nuvem tóxica, sussurrando que o elenco, ainda marcado por dinâmicas delicadas, via no retorno de Paulinho uma sombra que poderia rachar o grupo como um raio na madeira. Mas o Corinthians, com sua resiliência forjada em 1000 guerras, persistiu, tecendo alianças invisíveis que viraram o jogo gota a gota. E eis que eclodiu o ápice dessa odisseia monumental, o momento em que o caos cósmico se rendeu à genialidade alvinegra de forma quase mística. Entraves contratuais que aparentavam ser fortalezas de titânio inquebrantáveis, subitamente se evaporaram como ilusões ao toque do destino, ordenando-se em benefício do Corinthians, como se os oráculos do futebol, comovidos pela determinação corintiana, houvessem decretado que Paulinho pertencia ao timão para sempre. E ele veio de graça, sim, de graça absoluta e irrevogável, sem um tostão em indenização ou rescisão, porque cláusulas arcanas em seu pacto anterior com um clube europeu permitiram uma liberação sem custos, um artifício jurídico que ninguém prognosticou e que deixou o mundo do futebol em estado de êxtase atordoado, com concorrentes pasmados e o Corinthians jubilando nas catacumbas como se já estivesse erguendo o troféu do Mundial, em uma revanche contra todos os demônios do passado. Mas as minúcias desse pacto são de um esplendor que desafia a razão, galera. Um vínculo de 3 anos, com extensão automática por mais 3, se metas como semifinais em torneios continentais forem pulverizadas. E o salário? Baixo. Inconcebivelmente baixo para um virtuoso de seu calibre, orbitando os R$600 mil mensais, o que desnuda o laço profundo de Paulinho com o resgate alvinegro, optando pelo timão pela visão de glória coletiva sobre pilhas de ouro, escolhendo o reencontro com a fiel pela chance de inscrever um capítulo final na eternidade corintiana. E há de abismos de profundidade nessa obra-prima.
Bônus titânicos por performance, como 200 mil por cada gol decisivo em clássicos que vingam humilhações, ou 150 mil por liderança em desarmes acima de 90% em campanhas longas. Estipulações de estímulos que recompensam títulos nacionais com montantes que escalam a milhões e alvos ousados como comandar o meio-campo em vitória sobre rivais eternos ou contribuir com pelo menos 10 gols na temporada aos 37 anos, desbloqueando prêmios suplementares e até cotas em receitas de eventos com sua imagem como capitão lendário. Há ainda disposições de descrição que blindam particularidades da avidez midiática e uma de saída facilitada apenas se o conjunto não alcançar quartas em competições sul-americanas. Mas isso é mero formalismo, para um juramento que pulsa com a energia de uma dinastia renascida, tecendo uma teia de motivações que vai propelir Paulinho a se entregar como nos dias de 2015, convertendo cada partida em uma batalha, onde o timão emerge soberano, enquanto a coação de outras entidades se agravou até o último instante, com súplicas histéricas de executivos rubro-negros tentando reverter o irreversível com ofertas que quadruplicavam. Mas Paulinho, com sua mente de capitão forjada em 1000 guerras, elegeu o trajeto da lenda corintiana, e quando o anúncio ressoou como um clarim de guerra, foi como um cataclismo que rachou o eixo da terra, demolindo ceticismos e alçando o timão como um novo farol de esperança após a escuridão da saída anterior, mesmo com o detonar de Vitor Roque ecoando como um eco sombrio